Boa tarde a todos, salve a fraternidade. Mais um pequeno vídeo, sempre com simplicidade e humildade. Hoje, venho trazer uma pequena análise, sobre dia 2 de finados, Interessante é que é uma data, assim, se torna um pouco pesada para alguns, boas lembranças para outros, e para alguns utilizam essa data como renovação e transmutação, dependendo do contexto que segue. Mas enfim, meu análise hoje está muito mais ligada ao lado sentimental do ser humano do que a parte ritualística. O que eu posso dizer sobre o dia 2 de finado? Bom, na minha simples opinião, no meu pequeno raciocínio, eu posso dizer que dia 2 de finado é um grande significado, Ele é muito profundo, Porque ele traz em si, para quem tem sentimento, um despertar muito íntimo. Agora, da mesma forma que ele traz um despertar íntimo e profundo de sentimento, da mesma forma também traz um pouco de consequências para as pessoas que, vamos dizer assim, que não têm uma índole, uma conduta muito boa. Não é julgamento, é apenas uma análise, Mas enfim, eu lembro que eu já estou com 30 anos, o peso da idade está chegando já, mas eu lembro que na minha época, quando eu era muito mais jovem, mais novo, eu me lembro que as pessoas tinham um respeito muito grande por dia 2 de finado, os seus entes queridos, eu me lembro que tinha mais respeito, era um dia onde as pessoas, entre aspas, se uniam, tinha mais oração, ou conversava sobre fulano, ciclano, enfim, tinha aquela harmonia, aquele respeito, E querendo ou não, sabemos que não existe morte. A vida continua, em termos espiritualmente falando, mas continua em espírito. Um corpo duplo etérico ou astral, mas existe. Alguns apegados à terra, seja por bem ou por mal, apego ou não, mas continua. Mas qual é a questão? Hoje em dia, eu comecei a notar um pouquinho essa diferença, e não é julgamento, é apenas uma análise, e eu me questionava isso, eu comecei a notar, principalmente na época do ano 2020, a gente está em pleno 2025, mas na época de 2020 eu já comecei a notar uma distorção, uma falta de respeito, no meu ver, uma falta de respeito, Assim, não que a pessoa é obrigada a estar lá copioso, entendeu? Lamentando, vitimizando, sofrendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É aquele respeito íntimo, aquele bom senso de saber que você, querendo ou não, você perdeu um ente querido, Eu não digo nada em qualquer outra data, entre aspas, cultural, comemorativa, que as pessoas, eu vou para uma festa, eu vou para isso, na Páscoa, no Natal, enfim, Mas no dia 2 de finado, desde 2020 eu venho notando isso, analisando, pessoas nos bares, bebendo, Cara, cada um faz a sua vida o que quiser, eu só estou dando meu simples ponto de vista, minha reflexão. Então eu acho que perdeu um pouco o respeito, É tipo assim, é como se, certo, você não vai ficar morrendo pela pessoa, afinal, em Mateus, capítulo 8, versículo 22, Jesus diz muito bem, deixe os mortos enterrar seus mortos, ou sepultar. Eu vou chegar nessa parte, mas antes disso, não é uma crítica, é uma análise. Eu vejo, no meu ponto de vista, uma falta de respeito. É um dia que, querendo ou não, você teve alguém que já partiu, seja um avô, um bisavô, sei lá, mãe, pai, filho, enfim, No meu caso, por exemplo, a minha mãe, que já está desencarnada desde 2019, mas eu noto isso, eu vejo como uma falta de respeito, Entretanto, cada pessoa é pessoa, cada um com sua consciência. Mas, enfim, e as pessoas sentimentais, Desculpe. As pessoas que têm sentimento, que choram nessas datas, sentem aquela angústia, aquele aperto no coração. Olha, eu creio o seguinte, usando agora um pouco do jargão,
o ensinamento de uns dos mestres que passaram por aqui para a terra, Jesus de Nazaré, onde Jesus diz: deixe os mortos enterrar seus mortos. Parece uma frase pesada, mas na verdade é uma reflexão, porque se você tem fé na vida, você tem fé em Deus, sabe que existe o plano espiritual, você quer chamar de céu, chame, quer chamar de colônia, chame, de local, de dimensão, seja o que for. Por que você sofre se não existe morte? Agora, as lembranças é inevitável. As lembranças sim, é inevitável. Né? Aperta um pouco o coração, você é humano, tem sentimento, tá na carne, sente. Agora, tem pessoas que acabam exagerando, por que não dizer, alguns entram em depressão, dependendo da sua idade, da sua maturidade, né? Que a gente não pode falar, por exemplo, essas minhas palavras, falar para uma criança de 7 anos que perdeu um pai ou uma mãe num acidente ou em algo pior, é grave. Então tem que saber conversar, mas sempre ensinando o discernimento da vida, que continua. Mas então, tipo assim, no meu ver, eu vou falar de mim, um exemplo. A minha mãe desencarnou em 2019. Claro que eu e minha mãe, a gente tem uma visão muito espiritualista. Ela rezava as pessoas, ela tinha um negócio lá de tirar olhada, essas coisas dela, no respeito. Era o tipo de mediunidade dela, psicofônica também. Enfim, mas eu fico imaginando se eu como ser humano, e isso graças a Deus eu aprendi por meu esforço, não foi com ninguém me dizendo, não tem ninguém para me orientar, eu não tenho ninguém para me dar uma dica, nem para me indicar livro, nem nada, isso foi de mim, graças a Deus. Tenho meus defeitos, mas minha mãe soube me criar, ela soube me criar. A gente é humilde sim, mas ela soube me criar. Então, eu fico imaginando, aonde ela estiver, seja em outra dimensão, e eu sou bem aberto, já tive experiência e sei que quando tem permissão e visita, ela pode vir sim nos ver. E quando Deus permite, é claro, não é algo fácil, mas graças a Deus não está, entre aspas, preso num campo astral denso do cemitério, como muitos ficam. Enfim, e eu fico imaginando, onde ela estiver, eu creio que ela vai se sentir muito mais melhor vendo que eu estou seguindo a minha vida com paciência, com determinação, com bom senso, levando devagar a vida, sabe, com aquela conduta. Sente a saudade, sente. Pode chegar uma hora que alguém comentando, uma tal lembrança, vem as lágrimas nos olhos, é normal, é natural. Agora, entrar no vitimismo, dizer o que vai ser da minha vida, oh, se eu tivesse minha mãe, oh, minha mãe não, se eu tivesse minha mãe não passava por isso, isso acaba com o espírito, porque a pessoa entra em tormento, psicologicamente falando, emocionalmente, e também acaba prejudicando o espírito que está lá e muitas vezes não pode fazer nada, porque mal iniciou, entre aspas, o seu estudo no plano espiritual para intuir a pessoa no pensamento, dar uma direção, falar isso. Então, isso é meu ponto de vista. Então, eu creio que onde ela estiver, não serve para qualquer pessoa que perdeu algum ente querido, seja pai ou mãe, ou filho, seja quem for, um amigo, etc. É muito melhor você seguir em frente, mostrar que você está vencendo, que a vida continua, que se um dia Deus, o Criador, permitir, vamos se encontrar, se assim for no nosso merecimento. Porque o Espírito é eterno. A única coisa que morre é a ignorância, é o desafeto. Então eu imagino assim, esse dia 2 de finado, essa geração de agora, eu vejo assim, assim, é complicado. A gente tem que sempre refletir e analisar, para nunca julgar, mas a verdade está aí, né? Até aqueles que têm olhos para ver, verão. O que não quer ouvir, ande ouvir. Porque dentro de cada um a consciência vai alarmando e despertando aos poucos. Mostrando para o mundo, não os erros que você faz ou que você pensa, mas a podridão por dentro de quem vocês são. Não todos, eu estou dizendo assim em sentido da consciência de cada um, até a minha. Entendeu? Então ninguém escapa da sua consciência. Então esse é o meu analisar sobre
o dia dos finados tá chegando aí. E é isso, gente. E para quem, só para dar um toque finalizando agora, para quem estuda mais a espiritualidade, para quem é mais assim, vamos dizer assim, dedicado e sabe que o campo vibratório do cemitério da Calunga Pequena é um canto também regido por um grande santo São Lázaro, tem a grande energia cósmica de Obaluaê, Omulu, né, e os guardiões. Sabemos que lá no Cruzeiro das Almas, para quem tem dedicação com as almas, né, pode ir lá, quem se quiser se afinizar, vá, faça uma oração para todas as almas, faça uma oração para quem já se foi, sempre com a mente aberta, né? Lembrando que eu estou dizendo isso para quem estuda a espiritualidade, porque infelizmente nos dias de hoje ainda tem gente que acha que morreu, o corpo está lá e todos os espíritos estão lá presos no cemitério, e não é bem assim que funciona. Tem sim alguns, porque se dizer que não tem é mentira, tem sim alguns, mas a maioria, com todo respeito, quando fica preso mesmo, no sentido que não pode passar do portão porque existe uma barreira extrafísica visível aos olhos humanos, não são boas peças não. Mas existe sim aqueles que, vamos dizer assim, que procuram já fazer o bem, respeitando o próximo, entendeu? Seguindo os mandamentos de Jesus ou de outros mestres, né? Então, para quem tiver paciência, basta ler o livro, que vai ter uma noção mais um pouco. Eu não quero muito me aprofundar nessa parte, nem eu tenho sabedoria para isso, apenas um pouquinho. Mas no livro Guardião da Lei Divina, a gente mostra lá, é bem interessante o livro, escrito por Rubens Saraceni, né? O Guardião da Lei Divina, quando ele vê que o ser que morreu, né, ele está querendo ver a esposa, os filhos, e aí ele não pode passar da barreira do cemitério. E onde ele vê padres, espíritos de padre ajudando os outros, dando conselho, ensinando os mandamentos de Cristo, que a vida continua, né? Vê outros espíritos de outra categoria, de outras vertentes religiosas, que não existe só a mesma. E também, né, por que não dizer, também comentam o mesmo ato do livro Guardião da Meia-Noite, né, onde vê espíritos de pessoas que foram malvadas aqui na Terra, fizeram coisa errada, abusos sexuais, assassinos, que ficam lá com o corpo todo coberto com um negócio de decomposição, os vermes astrais, espíritos obsessores, né? Alguns que sugam essa energia densa para botar doença nos outros, enfim. Tem coisas aí para ser estudado. E se você quer uma orientação não leve, mas mais suave no modo de falar, o Obreiros da Vida Eterna, por Chico Xavier e André Luiz. Ali é bacana, ali explica uma passagem do irmão que foi se enterrar e a mãe vai ajudar ele e manda ele agradecer ao corpo, não desfaça, que foi o templo que Deus te deu, agradeça, porque você ganhou um presente de poder assistir o próprio enterro. É bem interessante, é bem profundo também, né? Basta a gente ler com os olhos do coração, sem preconceito, sem julgamento e sempre no intuito dentro de si de saber que a vida continua. Porque tem pessoas que, apesar que estudam, apesar que ouvem e escutam, ainda tem um pingo de dúvida plantado pela erva daninha, na dúvida, na ignorância. Mas para quem serve a Cristo, para quem diz seguir a Cristo e sabe, né? Eu faço questão sempre de colocar essa frase de Jesus ali, quando ele fala que meu reino não é deste mundo. E na parte do ladrão, na cruz, quando ele fala, ainda hoje estarás no meu reino, né? É claro que existem vários, mas ali especifica no livro sagrado apenas um canto, com todo respeito. Enfim, essa era a minha análise sobre o dia de finado. E é isso, gente. É um dia como outro qualquer, mas que sim, cria-se uma massa psíquica, vamos dizer assim, um pouquinho mais... o ar fica um pouquinho mais pesado, né? Fica um pouquinho mais coisadinho, mais denso, por conta que as pessoas ficam mais sensíveis, mais sentimental, mais tristes, mas tem aqueles sim que sorri, né? Como lá no México, entre aspas, em outro país, tem país por aí que comemora a morte, não é com choro, não é com nada, é alegria, renovação, a pessoa mudou,
de vida. Foi mais para perto de Deus. Aí estamos no Brasil, aqui o povo ainda é, com todo respeito, não é uma crítica, só uma análise, mal enforcamente respeita as coisas, mas enfim, é assim, cada um com a sua evolução. É um dia também de firmeza para o seu guardião, para o seu anjo da guarda, né? Para quem tem fé em si, pedir orientação e firmeza para vencer os obstáculos da vida, né? E é isso, gente. Eu finalizo aqui. Digo a todos que perderam seus familiares, seja quem for, pai, a mãe, um avô, um filho, um irmão, uma tia, enfim, amigo, companheiro, enfim. Reze para Jesus, peça no seu coração e siga a vida com firmeza, com confiança, que pode ter certeza que a pessoa agradece ao outro lado. Fulano se inspirou, consegue viver, está indo bem, não está se lamentando, não está um do outro lado e o outro morrendo em vida, né? E o choro, né? O choro, porque me deu esse estralo agora, me deu vontade de eu falar. E para as pessoas que choram muito e não aguentam a choro, o choro pode prejudicar ou não? Essa frase foi perguntada também por Chico Xavier, se as nossas lágrimas atrapalham o espírito, e ele foi bem direto. O espírito Emmanuel falou para Chico Xavier, e é mais ou menos assim, eu concordo plenamente, porque todo o nosso campo psíquico, força verbalmente falando, como a palavra tem poder, nosso pensamento também emite ondas sonoras. Quando você chora de alegria, por uma lembrança boa, porque no meu caso, a minha mãe me ensinou a vender as coisas no comércio. A gente fazia uma festa, a gente fazia o almoço, a janta tudo junto ali, brincava, sorria, assistia. Talvez se vier as lágrimas de emoção, essa energia de luz vai até a pessoa como um ar, como uma brisa suave. E a pessoa sente, pode ter certeza. Agora, se você chora de desgosto, de falta, de arrependimento, porque não pediu desculpa, porque não pôde, porque pode ter certeza que as lágrimas acabam atrapalhando muito a pessoa. Acaba atrapalhando muito e prejudica ambos os lados. Enfim, e era isso. Cada caso é um caso. Esse foi meu ponto de vista. Um abraço a todos e salve a fraternidade.